Boa noite a todos, sejam bem-vindos, seja uma noite inspiradora para nós, que possamos todos sair daqui fortalecidos, revigorados, confiantes e principalmente com uma ideia mais apurada, mais sutil, mais verdadeira sobre a nossa vida. Como de costume, nós vamos usar esses minutos iniciais para tentar nos desligar do mundo lá fora, de nossos problemas, preocupações, responsabilidades do amanhã, para que a gente possa criar um clima assim propício para que a gente capte profundamente as lições, que elas realmente nos modifiquem, que elas realmente nos inspirem e possamos de verdade compreender. Muito se fala do Evangelho, mas pouco se absorve, porque ainda costumamos não refletir sobre aquilo que estamos ouvindo. Que na noite de hoje a gente possa sim fazer essa reflexão, que possamos nos modificar e que fortaleçamos para o nosso combate, para a nossa vivência no mundo lá fora. Vamos fechar os olhos por alguns instantes, respirar profundamente, sentir a atmosfera aqui reinante e sentir a suavidade das vibrações que emanam sobre cada um de nós. Que no calor desta prece, na sua vibração singela e serena, o nosso coração possa se consolar, que possamos nos inspirar e nos acalmar. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para frente, erguendo a cor do celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa, tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanece. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Pois o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, tormentando-te os ideais, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo desse livro aqui, Justiça Divina, psicografado por Chico Xavier, trazido até as suas iluminadas mãos pelo mentor Emmanuel. Isso aconteceu no ano de 1962. Esse é o 69º livro trazido por Chico Xavier, para que nós pudéssemos compreender um pouquinho mais sobre as leis da vida, né? Justiça Divina é um livro baseado no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um dos 5 livros do Pentateuco, né? Da codificação da doutrina espírita, e que traz de uma forma bem
clara, objetiva, esse tema justiça divina. Às vezes a gente acha que na nossa vida está tudo errado, só acontece coisa ruim para a gente. O vizinho é aquele que tem todas as oportunidades, todo o dinheiro, todas as facilidades, e a gente tem toda a dificuldade. Difícil conquistar alguma coisa, quando conquista muitas vezes perde. E a gente comumente costuma se revoltar com isso, com as doenças que às vezes nos afligem, com as perdas, com os abandonos. Mas será que tudo isso está errado? Será que Deus, nosso Pai, Ele olha para uns com preferência e para outros tanto faz? Será que hoje, em 2023, convém que a gente pense assim, de uma forma tão ingênua, tão infantil? Quantos e quantos séculos já se passaram em que nós, paulatinamente, estamos tendo as lições do Evangelho aí à nossa frente, essa oportunidade bendita de podermos nos instruir, de compreender. E a doutrina espírita, ela veio justamente para fazer-nos compreender. Está tudo ruim na nossa vida. A gente olha, por exemplo, na televisão, na internet, é guerra para lá, é guerra para cá, é milícia em tal lugar, é narcotráfico, é rapto, é sequestro, tudo de ruim. E a gente pensa, nossa, esse mundo está horrível, né? Antigamente não era assim, as coisas eram mais equilibradas. Não é. A diferença primordial é que hoje nós temos veículos de comunicação rápida. Então tudo que está acontecendo no mundo, a gente está presenciando. Antigamente não. Antigamente sabíamos pouco dos acontecimentos. Então não é verdade que o mundo está mais desequilibrado do que antigamente. Não. Se a gente estudar um pouquinho de história da humanidade, a gente vai ver que em todos os séculos tiveram muitas e muitas e muitas guerras. Todos os séculos. Só que antigamente, isso era muito mais comum ainda. Antigamente, todos os povos guerreavam para quê? Para saquear o outro. Para saquear, para escravizar, para apoderar-se de tudo aquilo que o outro tinha construído. E isso era uma coisa normal no passado. A humanidade progrediu, isso é fato. Mas todo mundo? Não. Ainda vemos uma grande gama de irmãos nossos digladiando-se por causa de poder, riqueza, territórios, orgulho de raça. E isso em pleno século XXI, quando a gente já imaginava que haveria uma calmaria nesse mundo, né? Onde as coisas se ajeitariam melhor. Por que não se ajeitar? Na realidade, mudou-se. Mas a gente tem que trazer isso para o nosso âmbito individual. Se a gente for analisar no coletivo, talvez a gente não tenha essa visão mais ampliada. Por que aqui na América do Sul, por exemplo, não existem guerras igual no continente asiático, europeu? A gente, como no africano também, a gente tem que parar e pensar um pouquinho. A justiça, isso, porque os povos, a gente está vendo direto, principalmente os povos árabes, guerras, conflitos que não acabam nunca. Por que na América do Sul não tem? Há um bom tempo.
acontece que existe um planejamento maior, existe uma justiça divina que toma conta de cada um de nós. Imagine, é justo uma pessoa, uma mãe de família, criar um filho, doar-se na sua instrução, no seu crescimento, na sua educação, em todo o seu desenvolvimento, e chegar numa bela hora da sua jornada, receber um tiro aleatório, num momento de diversão, e virar óbito de uma forma praticamente brutal. Onde há justiça nisso? Não foi o que aconteceu agora no início dessa guerra entre o Hamas e Israel? Foi isso que aconteceu? O que aquelas pessoas fizeram de tão grave para serem aniquiladas daquela forma tão brutal, no momento em que estavam totalmente despreparados para isso? Tem justiça divina nisso? Fora outras barbaridades ocorridas que todo mundo sabe, que a imprensa noticiou, que os veículos de comunicação noticiaram, e que a gente acha que, poxa, não são os seres humanos que fizeram aquilo. Eles fizeram. Na história da humanidade, isso está repleto. Acontece que, hoje, nós temos os meios de comunicação que nos mostram, às vezes, ao vivo, o que está acontecendo. E filmam. E isso passa em todos os cantos. E a gente se indigna. E a gente acha bárbaro. É brutal? É. Mas aonde há a justiça divina aí? Se a gente for analisar o nosso passado, da nossa civilização, foi só guerra para tudo quanto é, em tudo quanto é tempo. Só que hoje nós podemos saber, hoje já temos a condição de conhecer que tudo que fazemos fica gravado na nossa consciência. Na nossa consciência física, depois que a gente desaparece, o nosso corpo físico morre, essa consciência é aniquilada. Não, nós somos imortais. Essa consciência é espiritual. Então, podemos estar habitando hoje um corpo novo, sem máculas dessa existência. Mas e de outros? E o que nós fizemos? E aquelas pessoas que praticam crimes abomináveis, o que vai acontecer com elas? Será que essas vítimas de agora não foram os algozes de antigamente? Então a lei que nos rege ainda é olho por olho, dente por dente? Não. Mas vamos trazer isso para a nossa... Vamos trazer o desenvolvimento dessa palestra para a nossa rotina. Vamos esquecer um pouquinho do que acontece do lado de lá, do continente. Vamos falar sobre nós. Em que situação que nós nos encontramos? Às vezes podemos estar desempregados, com sérias dificuldades financeiras, ou então enfermos, com o corpo lutando pela sobrevivência, ou então podemos estar abandonados ou traídos pelas pessoas a quem nós doamos o que nós temos de mais precioso. E quantas vezes isso acontece com todos nós? É justo que isso aconteça. Então, eu vou ler um capítulo apenas, que tem apenas uma folha, tá? Um capítulo em que Emmanuel nos fala um pouquinho sobre esse tema. Lógico que é uma pálida abordagem sobre isso, sobre a justiça divina, mas que vale a pena bem a gente refletir. Olha só, chama-se Diante da Lei.
Essa mensagem de Emmanuel foi recebida em 1961, maio de 1961. E o livro publicado, logicamente, em 62. Diz assim: o espírito consciente, espírito, eu falo, é cada um de nós. Nós somos espíritos encarnados, uma vez despidos do corpo de carne, ou seja, do plano espiritual, já chamamos de espíritos desencarnados. Então, o espírito é todo ser pensante, estando na matéria ou fora dela. O espírito consciente, criado através dos milênios, quer dizer, nós não nascemos nessa existência, não surgimos nesse mundo agora, somos multimilenares. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, ou seja, para chegarmos até aqui, nós progredimos e muito, passando por muitas e muitas etapas. Chega à condição de humanidade. Condição de humanidade é quando o nosso espírito, o nosso princípio inteligente, passa a ter a condição de ser um ser racional ou ter um pensamento contínuo. É isso que nos difere dos demais animais. Tá? A classificação de espírito é aquele que está no reino hominal e que tem um pensamento contínuo. Se vocês quiserem parar de pensar, vocês não vão conseguir. Ninguém consegue parar de pensar. Isso chama-se pensamento contínuo. Os animais não têm esse tipo de pensamento. Os pensamentos deles são fragmentados. Então, isso que nos difere. Chega a condição da humanidade, a condição que nós estamos, depois de haver pago os tributos que a evolução reclama. Tributos que a evolução reclama, ou seja, não é fácil chegar até onde nós chegamos. Não foi fácil. Foi lutas e mais lutas, aperfeiçoamentos, com muito suor, com muito sangue, com muita vontade e luta pela sobrevivência. Então, em toda a nossa história foram dificuldades, obstáculos. Lógico que isso tudo equilibrado por momentos de calmaria e momentos de grande tormenta. À vista disso, é natural que compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, ou seja, em cada situação que nós vivemos no passado ou que estamos vivendo hoje, nós temos o nosso livre-arbítrio. É a partir dele que vai formando o nosso caráter, vai formando o nosso ser, a nossa identidade, a partir de cada resolução que nós tomamos no dia a dia. E quantas escolhas a gente não parou para pensar, quantas escolhas a gente faz diariamente, todos os dias, e é elas que moldam a nossa identidade. Porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Então, na posição que nós nos encontramos hoje, ou é mérito nosso, ou demérito nosso. Mas quem nos colocou nessa posição que nós nos encontramos hoje, fomos nós mesmos. Não foi o mundo. Não foi a política, não foi o empresariado, não foram os cataclismas. Nós fomos colocados no local exato para que pudéssemos ou resgatar ou aprender com os nossos erros. Olha só, Emmanuel tem uma característica muito peculiar, muito marcante. Eu confesso que eu sou um grande fã de Emmanuel. Grande. Eu acho os livros dele perfeitos. Eu acho de uma maestria assim, fora do comum. E uma das características mais marcantes de Emmanuel é que ele não alivia quando vai falar sobre responsabilidade. Olha só, primeira frase: possuís, ou seja, nós, cada um possuís o que deste.
Então, às vezes a gente reclama, poxa vida, tem gente que tem tanta coisa e eu não tenho nada. Será que não é porque a gente nunca distribuiu nada? Será que não é porque nós ainda cultivamos no nosso íntimo a avareza, o egoísmo? Será que a falta não é justamente para que nós possamos compreender a importância do repartir, do doar, do distribuir? Será que não é para ver que quando alguém acumula uma riqueza, outra vai passar sérias dificuldades? Então, possuís, hoje, cada um de nós possuímos o que nós temos. Então, é justo? É justo. Granjearás o que vens dando. Granjearás, quer dizer, receberás, adquirirás o que você vem distribuindo. Se você distribui paciência, serão pacientes contigo. Distribui amor, receberá amor. Mas distribui fel, receberá fel. Distribui ofensas, receberá ofensas. Granjearás o que vens dando. Então, muitas vezes a gente recebe um impropério daqui, uma maledicência dali. São avisos para que nós reflitamos sobre o nosso comportamento. Porque o que a gente não quer para a gente, logicamente, a gente não quer para o outro. Então, tudo isso que acontece na nossa vida hoje são avisos, não é punição. Passemos a compreender as nuances da vida. Entendamos o que ela nos indica. Se não está certo alguma coisa, temos que achar onde que está o equívoco e corrigir. E o equívoco não está em Deus. Não está no que nos foi ofertado por Ele. Muito pelo contrário, nós recebemos muito mais do que realmente merecemos. E a prova disso é que tem tanta gente com saúde perfeita, mas utiliza os seus braços para matar. Ninguém veio a esse mundo para matar. Ninguém veio a esse mundo para espancar. Ninguém veio a esse mundo para violentar. Mas todo mundo tem o seu livre-arbítrio de agir. Só que toda ação gera uma reação. Pode ser num momento ou posterior, nessa encarnação ou em outra. Então, quando chega a retificação, nós não temos como fugir. Temos que viver, passar, aprender, suportar e dar a volta por cima. Tudo que acontece conosco é para a nossa melhoria. E todos, absolutamente todos, têm oportunidade de melhorar. Desde o mais vil dos seres, até logicamente os que tenham mais virtudes. Conheces o que aprendeste. Muitos reclamam de não saber tal coisa, né? Eu não sou bom em matemática, não sou bom em física, não sou bom em português, não sou bom em qualquer coisa, não sou bom em mecânica, não sou bom em medicina. Por quê? Porque você conhece apenas o que aprendeu. Se você não for atrás, se você não estudar, você não se esmerar, você não transpor as suas barreiras, como é que vai conhecer? Então, tudo aquilo que nós adquirimos é com suor, com esforço. Viu como o Emmanuel não alivia para a gente? Podia ter assim misericórdia, mas não, você faz tal coisinha, você recebe outra em contrapartida. Nunca vi isso nos livros de Emmanuel, né? Nunca vão falar assim. Tem uma passagem que eu achei interessante, né? Olha o Chico Xavier. Quantas coisas que ele fez. Teve uma época da vida dele que ele ficou doente. Ele teve se não me engano, uma pneumonia muito forte. E
ele achava que ia desencarnar. O Chico Xavier achava que ia desencarnar. Tão ruim que ele ficou ruim mesmo. Aí, como ele era um médium vidente, sempre estava em contato com os espíritos amigos, né? Veio Emmanuel, se não me engano, e perguntou para ele: o que você tem, Chico? Como assim que eu tenho? Você não está vendo? Eu estou quase morrendo. Estou muito ruim. Eu queria pedir uma coisa para o senhor. Pode falar, Chico. Se por acaso eu desencarnar hoje, o senhor me recebe no plano espiritual? O Emmanuel falou assim: Chico, não vai dar não. Tem muita coisa para fazer. Você vai bater lá nas portas do centro do Gonzaga. Quem sabe entra na fila lá para, quem sabe, alguém te atenda. Emmanuel, gente boa. Aí o Chico ficou mais, já estava ruim, né? Ficou mais aturdido ainda. Aí aparece para ele Meimei. Meimei é o espírito amigo também, que trouxe alguns livros, né? Ele sempre estava junto com o Chico. E o Chico se queixa a Meimei. Emmanuel esteve aqui e falou que não tem condição de me atender quando eu desencarnar. Se eu desencarnar hoje, você pode desencarnar? Se eu desencarnar, você pode me receber no plano espiritual? Meimei falou assim: olha, Chico, não vai dar não. Ainda não, eu estou saindo para atender um pessoal e não vou poder fazer isso não, você vai ter que dar outro jeitinho. Aí ele ficou mais choroso ainda, já. Pensa que situação, né? Olha quanto que esse homem trabalhou. Por fim chegou o outro espírito, que é o Bezerra de Menezes, pelo qual o Chico Xavier dava inúmeras consultas, né? Inúmeros indicação de homeopatia, né? E aí, vendo o Chico daquela forma, queixou-se perguntou para o Chico: o que você tem, Chico? É que Emmanuel esteve aqui, eu pedi para ele me socorrer, eu estou muito ruim, ele não deu bola. Meimei também não deu bola. Será que o senhor não pode me socorrer caso eu venha desencarnar hoje? Estou muito ruim. Olha, Chico, não sei, vou ver o que eu posso fazer por você. Mas, lógico que eles não iam abandonar o Chico. Lógico. Mas isso é tudo para dar uma lição, que ninguém, absolutamente ninguém, tem privilégios. Isso é uma lição que ia ficar para a posteridade. O que aconteceu, só para matar essa história, o Dr. Bezerra receitou uma receita ali homeopática, e ele tomou, e sabe, só para arrematar, né? Como vocês sabem, não veio a outra. Mas isso é provar que ninguém tem privilégios, que a vida é superação, e as dificuldades fazem com que as pessoas se tornem mais fortes. Às vezes nós somos frágeis, e as dificuldades da vida fazem com que nós nos fortaleçamos. Pensa nos nossos avós, quantas dificuldades eles tiveram. Olha, é outra geração, é outra fase, quanto sofrimento, mas quantos saíram fortalecidos dessa jornada. Saberás o que estudas. Então, se você quer saber sobre determinado assunto, se não estudar, não vai saber. Então, quem que é o autor da ação aqui? Quem que é o sujeito da ação? Somos nós. Não vem nada de mão beijada. Então a gente só vai saber que nós estudarmos, nós vermos, nós trabalhamos contato. Hoje a moda é dancinha de TikTok, né? Então tem gente que é muito sabedora de tudo que está acontecendo no TikTok. Mas se você faz uma perguntinha básica, ninguém sabe.
saberás o que estudas, o que vês, e aonde está seu mundo, aonde está o teu coração. Né? Em contraste, o que buscavas, nós encontramos o que nós buscamos. Às vezes, a gente pede muito, e tudo que a gente pede, às vezes não é o nosso, não é o que seria melhor para nós. E o pior é o seguinte: às vezes nos é concedido aquilo que nós pedimos, aí que a gente se afunda. Vou contar um outro caso. Vou contar com minhas palavras, que eu não lembro para narrar igual está no texto. Mas assim, um homem extremamente apaixonado por uma mulher. E ele leva fora dessa mulher e, inconformado com isso, escreve uma carta para ela e suicida-se, falando que ela é responsável pela morte dela. Olha a fragilidade do espírito, a fragilidade do ser humano. Morreu, suicidou por causa de um amor não correspondido. Se a moda pega, metade da população vai embora. Né? Quem que nunca teve uma decepçãozinha desse tipo? Pois é, mas fragilidade do ser humano. Só que ele foi ao extremo, suicidou. E quando o indivíduo suicida, não adianta, vai ter sofrimento, muito sofrimento do lado de lá, mas não é o assunto que eu quero abordar. Então ele passou muitas e muitas décadas até se realinhar novamente, se reequilibrar novamente, até que foi atendido, socorrido, foi equilibrado, e depois que estava numa condição melhor, isso passou-se várias décadas, ele pediu para voltar ao plano físico, para saber como que estava aquela mulher que ele amava, que foi a responsável indiretamente pelo suicídio dele. E foi concedido. E ele veio então, junto com o seu mentor, e chegou, na hora que ele bateu o olho, falou: é por isso aí que eu suicidei. Passou décadas, sabe que as pessoas dão uma engordadinha, né? Depois que passa o tempo. Mas além disso, ela estava trabalhando numa clínica de apoio. Era uma enfermeira que ajudava a fazer. Então, por esse ser, por essa pessoa que já não tinha mais uma beleza física e que ainda fazia um trabalho horrendo, é que ele se suicidou. Ele falou: não é possível que eu me suicidei por causa dessa pessoa. Pois é. Mera fragilidade do ser humano. Aquele que se exaspera é porque é muito frágil. E o que vai fortalecer? O sofrimento. Ficou décadas no plano espiritual sofrendo, até que se fortaleceu. Poxa, tem que mudar essa história. E quantos que vêm ao plano físico sem braço, com síndrome de Down, com idiotia, com hidrocefalia, com problemas cardíacos, problemas respiratórios, problemas na área digestiva. Da onde que vem isso? Punição? Não. Apenas a justiça divina. Você fez, está aí o resultado. Agora corrige. É isso que a vida nos oferece, a oportunidade de corrigir. E se a gente vê tantas pessoas passando por tantas aflições, tantas necessidades, o que nós devemos fazer? Ser misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai. Ajudá-los a sair dessa condição, a superar essa condição. Mas nada, absolutamente nada, está em desânimo. Encontraste o que buscavas, acharás o que procuras. Olha só, aqui, toda conjugação, o sujeito somos nós. Possuís, nós possuímos o que demos. Granjearemos o que nós vimos dando. Conheceremos o que nós aprendemos. Saberemos o que estudamos. Encontramos o que buscamos.
acharemos o que nós procuramos. Obtivestes o que pedistes. E o que a gente pede? A gente já parou para pensar o que a gente quer da vida? Muitas vezes a gente recebe da vida justamente o que nós pedimos, só que nos esquecemos disso e queremos mais, queremos mais, queremos mais. Quando queremos bem, queremos certo, ótimo. Mas e quando nós nos equivocamos? Alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem. Nós somos resultado das nossas escolhas do passado, ou dessa própria existência. Quem moldou nossa identidade fomos nós mesmos, através de todas as ocorrências que vivemos nesse mundo. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. O que está? Nós seremos amanhã o que estamos fazendo hoje. Agora voltamos a perguntar aquele pessoal lá do Oriente Médio, o que eles estão fazendo hoje? Serás amanhã o que fazes contigo hoje. O que fizeram por merecer aquelas pessoas que pereceram naquela festa rei? O que eles fizeram? Não dá para cravar, porque cada um tem o seu passado, mas a grande maioria foram que fizeram a mesma coisa que estavam fazendo com eles. Foi aqueles que se mataram, aqueles que se violentaram. E isso pode ter sido há 100 anos atrás, 200, 500, 1000, 1500, 2000 anos atrás. Um dia chega o momento do ressarcimento das contas. E a gente pode pensar assim, então ser bárbaro demais o que aconteceu. Não, mas a justiça divina é de misericórdia. Para que acontecesse tal evento, muitos indivíduos viveram uma vida plena, 17, 20, 25, 30 anos, para dar um testemunho em alguns minutos. Nesse inteirinho, nesse tempo todo, eles tiveram condições de melhorar, fazer, trabalhar, aperfeiçoar, aprender. Então a vida deu muito espaço para que ele ressarcisse no espaço de tempo pequeno, mas ressarcido, realinhado, equilibrado, limparam a sua consciência. Única forma de fazer o que nós evoluímos. O que os olhos nossos veem como injustiça, na realidade, é a justiça divina sendo feita através das mãos dos próprios homens. E só para terminar o meu restinho aqui do texto, chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Liberdade todos nós temos de escolher os nossos caminhos. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e de realizar. Todos os nossos atos anteriormente foram premeditados, então quem criou fomos nós mesmos. O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. Nós estamos aonde nós devemos estar. Bom, pelo menos nós estamos no Oriente Médio, né? É um bom sinal. As
estão perto do Rio de Janeiro, que é um mau sinal. Desculpa a brincadeira. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende só de nós. Nós temos nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher. Então, tudo que acontece conosco, consequentemente, é responsabilidade nossa. A justiça divina, ela atua com perfeição absoluta. Tanto é que uma das perguntas mais marcantes do Livro dos Espíritos é: aonde que está escrito as leis de Deus? E a resposta dos Espíritos é: na consciência. Então, na nossa consciência tem todo o nosso histórico, e dela ninguém foge, porque é intrínseco. Nós somos essa consciência, está gravado em nós. E quem vai retificar? Nós. Quem vai fazer as escolhas? Nós. Quem vai trabalhar? Nós. Quem vai suar? Nós. Quem vai chorar? Nós. Mas quem vai sorrir no final? Todos. Olha, eu recomendo altamente aquele que quiser ler esse livro, estudar com calma, com tranquilidade. É magnífico. É uma ótima recomendação. Tá? Uma ótima recomendação. Cada capítulo é simplesmente uma folha. Não é esforço grandioso, não. Mas você lê, você para, igual nós fizemos hoje, nós refletimos, e isso modifica nosso modo de ser, de pensar. É uma grande dica. Que Deus os abençoe, que Deus os ilumine. E nós vamos agora para a segunda parte da nossa reunião, que é a vibração dos nossos irmãos necessitados, e no final